Hello, people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com filmes. E hoje vamos estudar inglês com o filme Black Panther, aqui no Brasil conhecido como Pantera Negra. Então, já solta o like e bora pra aula! Para começarmos essa aula, nós vamos começar assistindo sem legenda alguma. Eu gostaria que vocês comentassem aqui no chat ao vivo de 0 a 10. O quanto que você consegue entender dessa cena aqui do final do filme do Pantera Negra. Olha só, vamos lá. It's beautiful. Maybe we can still heal you. Why? So you could just lock me up? No. Just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships. Because they knew death was better than bondage. E é isso aí. Eu gostaria que você comentasse aqui agora o que você conseguiu entender desta cena. Eu vou explicar aqui brevemente o contexto para ficar mais fácil a compreensão. Nesta cena, o vilão Killmonger, que era primo do rei T'Challa, que era o Pantera Negra, o personagem principal deste primeiro filme, eles haviam acabado de se enfrentar e o Pantera Negra havia acabado de enfiar uma lâmina ali no peito do seu primo, do Killmonger, que era o vilão do filme. Bom, o que acontece aqui é o seguinte: o Killmonger, antes de morrer, havia dito que o pai dele havia feito uma promessa dizendo que o pôr do sol de Wakanda, a terra deles, que eles estavam ali, né, era uma das coisas mais bonitas do mundo. E que ele viveu a vida inteira com esse conto na mente dele, né, com essa expectativa de seu pai. Bom, e o que o Pantera Negra fez aqui foi levar o primo dele, antes do primo dele morrer, para ver o pôr do sol de Wakanda, aquela vista linda. Bom, a partir daqui, né, temos aquela breve conversa antes do Killmonger falecer. E aí nós vamos fazer o seguinte, para a gente analisar melhor agora essa cena, agora que você entendeu aí o contexto disso, vamos assistir mais uma vez sem legenda alguma. Comente aí se agora vai ficar mais clara a compreensão. Vamos lá. It's beautiful. Maybe we can still heal you. Why? So you could just lock me up? No. Just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships. Because they knew death was better than bondage. Pois é, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos assistir esta cena com legendas em inglês. Comente aí no chat ao vivo agora, se agora de fato a compreensão vai ficar mais fácil. Bora lá, com legendas em inglês. It's beautiful. Maybe we can still heal you. Why?
So you could just lock me up? Nah. Just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships. Because they knew death was better than bondage. Pois é, agora ficou mais fácil a compreensão? Comenta aí. Vamos fazer o seguinte, para nós começarmos essa aula, como de costume, vamos analisar frase por frase e palavra por palavra desta cena completa. A primeira frase que nós temos aqui é a seguinte, preste muita atenção. It's beautiful. A fala do Killmonger, né, interpretado pelo Michael B. Jordan, ele fala It's beautiful. Bom, é simples, né? É lindo. Ele tá dizendo, é lindo. Ele tá vendo a vista do pôr do sol e dizendo It's beautiful. Lembrando que It's é uma contração, é uma abreviação de It is. Esse It está se referindo à vista, né? A vista é linda, então isso é lindo. Ou simplesmente é lindo. It's beautiful. Vamos reouvir. It's beautiful. Bom, ele olha, admira, diz essa frase, e aí na sequência... Maybe we can still heal you. O T'Challa, o Pantera Negra, diz assim: Maybe we can still heal you. Vamos entender aqui, ó. Maybe significa talvez. We can, nós podemos. Still, com I, significa ainda. Heal, essa penúltima palavra da frase, heal, significa o verbo curar. E depois, you, você. Então, talvez nós possamos ainda curar você. É isso que ele está dizendo. Talvez nós ainda podemos, né? Talvez ainda possamos curar você. Vamos então reouvir essa frase. Maybe we can still heal you. Pronuncia comigo aí, ó. Maybe we can still heal you. Maybe we can still heal you. Maybe we can still heal you. É isso aí. Bora para a frase seguinte desta cena. Why? Por quê? Bom, nós falamos aqui muitas vezes que why é o porquê de pergunta, já que o because é o porquê de resposta. Então, vamos lá, analisando desde o início. It's beautiful. É lindo. Maybe we can still heal you. Talvez nós ainda possamos curar você. Why? Por quê? É como se fosse pra quê? So you could just lock me up? E aí vem essa frase dele. So you can just lock me up. Percebam que o can quase não sai. Ele sai bem sutil. Olha só o jeito que ele pronuncia essa frase inteira. So you could just lock me up? Você poderia até dizer que esse can poderia ser um go. So you go just lock me up. Porque ele fala realmente sem movimentar os lábios. Enfim, o que essa frase quer dizer? Seja ela com go ou seja com can. Ele está dizendo o seguinte. So you can, para que você possa just lock me up, apenas me prender. Vamos entender aqui palavra por palavra.
So pode significar então. You can, você pode. Just, apenas, somente, só. E aí depois, lock me up. Você vai ter que entender que é um phrasal verb. Lock up significa trancar, trancafiar, prender, prender algo, prender alguém. No caso, o alvo a ser prendido seria ele. Por isso que o me tá bem no meio do phrasal verb lock up. Fica lock me up. Então, so you can just lock me up. Então, você poderá me prender, né? Para que você então possa me prender, seria algo do tipo, para então você me prender, né? Vai me levar para ser curado, para então me prender. So you can just lock me up. Para você então poder me prender. É isso que ele está dizendo. Vamos para a frase seguinte. Nah. Esse nana é simplesmente uma negação. No, no. Não, não. Não vou aceitar isso, né? O que ele diz na sequência? Olha só. Just bury me in the ocean. Vamos lá? Voltando aqui, a frase dele é esta aqui, ó. Just bury me in the ocean. Just bury me in ocean. Just bury me in ocean. Para quem não sabe, aquele verbo bury significa enterrar. Enterrar no sentido de sepultar. Então é como se ele estivesse dizendo assim: só me enterre no oceano. Claro que não dá para enterrar no oceano porque o oceano é água, né? Mas ele está dizendo só me sepulte no oceano. In ocean. Por que ele fala só me sepulte, só me enterre no oceano? In ocean. Por que ele diz isso? Ele faz uma referência a isso aqui, ó. Olha só o que ele diz na sequência. Bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships. With my ancestors that jumped from the ships. O que ele está dizendo? Com meus ancestrais que pularam dos navios, fazendo referência aos homens negros que pularam dos navios, preferindo a morte do que a escravidão. Então vamos entender aqui, ó. With my ancestors, com meus ancestrais, that significa que, jumped tá no passado, por causa do ed, significa pularam. Quando você pula de algum lugar, certo? Então, poderia ser pularam ou saltaram. From, indicando o ponto de origem. De onde que eles saltaram? From the ships, dos navios. Então, ele está dizendo, com os meus ancestrais que saltaram dos navios. E aí depois, vamos lá, vamos reouvir esse trecho novamente aqui para você entender aqui a sequência das frases. Bora lá. Why? So you could just lock me up? Para você então me prender? Nah. Não, não. Just bury me in the ocean. Só me sepulte no oceano, só me enterre no oceano, só me jogue no oceano. With my ancestors that jumped from the ships. Com meus ancestrais que saltaram dos navios. Because they knew death was better than bondage. A frase final dele foi uma frase de efeito. Ele diz o seguinte, ó. 'Cause they knew death. Nós falamos aqui que because é o porquê de resposta. Esse 'cause é simplesmente uma abreviação de because. Portanto, 'cause they knew death. Porque eles sabiam que a morte. 'Cause they knew death. Só para você entender aqui, ó. Knew é o passado do verbo know. Quando você fala I don't know, eu não sei, né? Know é o verbo saber, conhecer. Ó, vou escrever aqui para você ter clareza de qual palavra que eu estou me referindo, tá? Quando a gente fala aquele knew, é o passado dessa palavra aqui, ó. Know. Então, know, verbo saber, conhecer. Quando ele fala no passado, sabia, né? Então, 'cause they knew death, porque eles sabiam que a morte, você percebe que no em inglês não tem que aqui, igual teve anteriormente, né?
Eles sabiam que a morte, porque eles sabiam que a morte was better, era melhor. Nós já falamos aqui também sobre o melhor, e é o melhor no contexto comparativo, porque ele tá falando que a morte, eles sabiam que a morte was better, era melhor than, aquele than significa que, ou do que, quando você está comparando duas coisas. E no final ele cita bondage, significa escravidão. Então, escravidão, servidão, cativeiro, sujeição, temos aqui porque eles sabiam que a morte era melhor que a escravidão. E aí ele fala essa frase e enfim morre, né? Bom, vamos analisar aqui todas as frases que nós traduzimos aqui desde o início. Vamos lá. It's beautiful. É lindo. Maybe we can still heal you. Talvez ainda possamos curar você. Why? Por quê? So you can just lock me up? Pra então me prender? No. Não. Just bury me in the ocean Só me enterre no with my céu ancestors that jumped from the ships. com os meus ancestrais que saltaram dos navios. Because they knew death was better than bondage. Porque eles sabiam que a morte era melhor que a escravidão. É isso aí, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais clara a compreensão. Vamos lá. It's beautiful. Maybe we can still heal you. Why? So you can just lock me up? No. Just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships. Because they knew death was better than bondage. É isso aí, people. Eu gostaria que vocês comentassem aí o que vocês acharam dessa cena do filme Pantera Negra. É o seguinte, antes de nós continuarmos essa aula, calma aí que a aula ainda não acabou. Eu tenho aqui um recado muito importante para você que quer estudar comigo, fazer intercâmbio na Europa. Se liga só. Intercâmbio na Europa. Você que sempre teve o sonho de estudar fora, de se desenvolver no inglês da vida real, viver essa experiência de se conectar com nativos, chegou a hora de você embarcar comigo para Malta. Serão 15 dias de imersão em um dos países mais lindos da Europa. O intercâmbio vai acontecer em outubro de 2024 e nós já estamos montando um grupo para quem tem interesse em participar dessa experiência conosco. Nós criamos um grupo lá no WhatsApp para compartilharmos todas as informações e explicar como que vai funcionar essa experiência incrível. O link está disponível aqui na descrição desse vídeo. Clique no link e embarque nessa jornada comigo. Eu tenho certeza que será uma das maiores experiências da sua vida. Bora lá? Isso aí, people! Você que tem interesse em fazer intercâmbio, em viver essa experiência, passar 15 dias no exterior, eu estou montando um grupo de alunos, seguidores, pessoas que me acompanham, que gostam dessa metodologia e que têm o sonho de vivenciar o inglês da vida real
na prática, em campo real. Você que tem interesse em conhecer o intercâmbio, aqui na descrição desse vídeo eu disponibilizei um link para você cair lá dentro do nosso grupo do intercâmbio, onde nós estamos explicando todos os detalhes sobre essa experiência que será incrível. Vem para dentro do grupo, lá nós vamos explicar todos os detalhes, eu e minha equipe vamos esclarecer para você como que vai funcionar essa experiência e você não pode ficar de fora, né? Bom, para nós continuarmos essa aula, eu gostaria que você, nesse exato momento, prestasse atenção nesta outra cena do filme Pantera Negra. É isso aí, nós vamos analisar outra cena desse filme nesse exato momento. Então, para começarmos, vamos fazer o seguinte, vamos assistir essa cena sem legenda alguma. Bora lá, comente aí no chat ao vivo, de 0 a 10, o quanto que você consegue entender dessa cena aqui, ó. Bora lá. I'm standing in your house, serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Justice your king couldn't deliver. I don't care that you brought Claw. Only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. Now what do you want? I want the throne. É isso aí. Comente aí. Você conseguiu entender tudo que eles conversaram nessa cena? Bom, só para você entender o contexto aqui. O Killmonger, aquele vilão que nós já vimos aqui o final dele no filme, né? Bom, ele estava ali diante do rei T'Challa, diante do trono, diante dos anciãos, ali no palácio de Wakanda, exigindo o trono, exigindo seu direito de disputar por simplesmente ser o rei de Wakanda. Bom, vamos entender aqui essa conversa entre eles, né? Vamos fazer o seguinte, vamos assistir mais uma vez sem legendas, e aí depois vamos assistir com legendas em inglês. Comente aí o quanto que você consegue entender dessa cena, de 0 a 10. Comenta aí o quanto que você consegue entender dessa cena aqui, ó. Bora lá. I'm standing in your house, serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Justice your king couldn't deliver. I don't care that you brought Claw. Only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. Now what do you want? I want the throne. Agora fala aqui pra mim, com legendas em inglês, ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Bom, você sabe que quando a gente tem a legenda, a gente tem o auxílio visual, nos fortalece a leitura, facilita muito mais a compreensão, né? Bom, nós vamos fazer o seguinte nesse exato momento. Nós vamos aqui analisar essa cena completa com legendas em inglês. Então eu vou colocar a cena aqui do lado e nós vamos analisar juntos frase por frase, hein? Preste atenção. Deixa eu só tirar essa cena que nós estávamos analisando, eu vou colocar a cena nova. Let's go, people. Vamos lá. Eu vou soltar mais uma vez com legendas em inglês. E aí nós vamos analisar frase por frase, certo? Bora lá. I'm standing in your house, serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Justice your king couldn't deliver. I don't care that you brought Claw. Only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. Now what do you want? I want the throne. É isso aí. Bom, bora lá. Vou colocar a cena aqui para nós analisarmos. É isso aí. A primeira frase para nós analisarmos nesta cena, nesse exato momento, é essa frase aqui, ó. I'm standing in your house. I'm standing in your house. Nós analisamos esse verbo stand na aula de ontem, analisando uma cena do filme Guardiões da Galáxia, mais um sucesso da Marvel também. Nós falamos que esse stand está ligado ao permanecer, ao ato de estar de pé em um determinado ambiente. Nós até analisamos uma frase lá que o personagem dizia: We're all standing up now.
in a circle. Nós todos estamos de pé em um círculo. Bom, o standing, ele se refere ao ato de você estar ali, ó, de pé, presente, né? Ele tá realmente ali mostrando a sua presença, a sua pujança nesse ambiente, nesse palácio. Olha só, ele começa dizendo: I'm standing in your house. Você pode adaptar para eu estou na sua casa. I'm standing in your house. Isso aí, eu tô aqui na sua casa, né? E ele fala com realmente um ar de autoridade, né? Serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Essa frase significa o seguinte, vamos entender aqui palavra por palavra. Serving justice significa servindo justiça. Claro, você vai adaptar isso aqui para fazendo justiça. To a man, para um homem. Who stole, que roubou. Your vibranium significa seu vibranium, que é uma matéria-prima fictícia de metal, que era praticamente a matéria-prima mais valiosa dentro dessa história do filme, né? Tudo isso aqui que girava em torno de Wakanda, né? O reino, ele era tão tecnológico, era tão poderoso por conta da matéria-prima vibranium, que inclusive era o material a qual o escudo do Capitão América era feito, né? And murdered significa e assassinou. Your people. Você pode traduzir para suas pessoas, mas não, aqui é seu povo. É importante você lembrar que people também significa povo, tá? Inclusive, se você quisesse dizer povos, seria peoples. Então, a palavra peoples com S existe. Então, essa frase toda, fazendo justiça a um homem que roubou seu vibrânio e assassinou seu povo. Só para você entender o contexto aqui dessa cena e ficar mais claro ainda na sua mente, é o seguinte. Este cara aqui, o Killmonger, ele chegou ali diante do rei, dizendo que ele havia acabado de fazer justiça a um homem que havia roubado seu vibrânio e matado o povo de Wakanda. O que ele estava dizendo? Ele estava se referindo a um personagem que se chama Claw. Esse personagem, ele havia realmente assassinado o povo wakandano, havia realmente roubado o vibranium, e ele chegou aí em Wakanda literalmente levando o corpo dele. Se você conhece, já assistiu o filme, você sabe que ele chegou ali realmente, ó, acabei de fazer justiça, tá aqui o corpo dele. E aí começa aí esse embate, né? Ele acabou de falar que ele fez uma coisa que o rei, que o Pantera Negra não fez. Então aqui começa aqui, ó, a treta deles já, né? Mas vamos entender então como que ele pronunciou essas palavras. Olha só. I'm standing in your house. I'm standing in your house. Eu gostaria que você pronunciasse junto comigo. Vamos lá. I'm standing in your house. I'm standing in your house. Serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Pronuncia comigo aí, vai lá. Serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Vamos ver o que ele diz na sequência. Justice your king couldn't deliver. Justice your king couldn't deliver. Ó, justiça que o seu rei, justice your king, justiça que o seu rei, couldn't, não pôde ou não poderia deliver. Significa entregar. Você vai lembrar do termo delivery, né? Não é à toa que a gente tem esse termo aqui no Brasil. Delivery vem do termo entrega, né? Delivery. E aí você pega o termo deliver, que é o verbo entregar. Então, justiça que o seu rei não pôde entregar. Não poderia entregar. É como se fosse assim, justiça que o seu rei não poderia fazer. Justiça que o seu rei não foi capaz de fazer. Nós já falamos aqui que couldn't é o passado do can. Inclusive, ele carrega esse sentido de algo que a pessoa não era capaz de fazer. Então, é importante você entender o sentido do modal verb para que você possa entender aí o sentido da frase dele. Justiça que o seu rei não pôde fazer, não poderia fazer, não foi capaz de fazer. Dentro do filme, o Pantera Negra, né, o personagem que está saindo do trono nesse exato momento, ele já havia tentado pegar esse personagem, né, esse Claw, que ele se refere, ele já havia tentado pegar ele, mas não conseguiu, havia escapado. Então, por isso que ele deu essa cutucada nele, né.
Vamos reouvir essas duas frases novamente. Serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Justice your king couldn't deliver. Justice your king couldn't deliver. I don't care that you brought Claw. I don't care significa eu não ligo, eu não me importo. That you brought Claw. Que você trouxe o Claw. Então entenda uma coisa. That aqui é usado como que. Mais uma vez, né? That you brought Claw. Que você trouxe o Claw. O corpo do Claw, né? Então, I don't care. Eu não ligo. That you brought Claw. Só para fixar uma coisa muito importante aqui. Eu falei aqui que o passado do know é knew, né? E aqui temos também um outro verbo no passado, que é o brought. Brought, para quem não sabe, é o passado do verbo bring, que significa trazer. Então, que trouxe, né? Então, you bring, você traz. You brought, você trouxe. Então, nesse caso, I don't care that you brought Claw. Como vocês podem perceber, o sotaque deles é um pouquinho forte, né? É um sotaque mais realmente africano, é um pouquinho mais forte as falas dele. Tanto que ele não fala I don't care como um americano, ele fala I don't care. Olha só. I don't care that you brought Claw. Eles forçam realmente o T. Puxa mais um pouco para o britânico. Então, I don't care that you brought Claw. Eu não ligo que você trouxe o Claw. Sequência. Only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. Ele diz only reason. Eu acho muito interessante no sotaque dele porque ele não fala only reason. Ele fala only reason. Olha só. Preste muita atenção. Ele fala only reason. É isso que ele fala mesmo, ó. Fica até esquisito, né? Falar a palavra only um pouco pro only reason. Olha só. Only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. Bom, ele fala realmente sussurrando, não sai tanto som da voz dele, né? Mas ele diz o seguinte: only reason, única razão, I don't kill you, eu não mato você, ao pé da letra isso, I don't kill you, eu não mato você, é como se fosse a única razão de eu não matar você. Only reason I don't kill you, where you stand. Onde você... Aí você pode traduzir para está, permanece, no lugar que você tá. Única razão de eu não matar você, where you stand, onde você está, is because, é porque I know, eu sei who you are, quem você é. Então, only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. Única razão de eu não matar você é que eu sei quem você é. Enfim. Only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. Repete tudo isso comigo. Vamos lá. Only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. Only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. Let's go. Vamos reouvir essa frase, hein? Brought Claw. Only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. E aí vem uma pergunta, olha só. Now what do you want? Now what do you want? Bom, vocês percebem que aqui ele não faz a conexão. What do you want? Não, ele fala what do you want? Como eu falei, por conta do sotaque deles, o T realmente foi valorizado na frase, né? Então fica now what do you want? Now what do you want? Significa agora, now, what do you want? O que você quer? Ele usou o auxiliar do para indicar que a pergunta está no presente simples. Portanto, o que você quer. Não é o que você quis nem o que você vai querer. É o que você quer, presente. What do you want? Now, what do you want? Agora, o que você quer? Vamos reouvir. Now what do you want?
E aí vem a resposta dele, né? Bem ousada. I want the throne. Eu só consegui focar na risada da mulher aqui no final. Vocês também? Throne. Enfim, a frase dele foi: I want the throne. I want the throne. Eu quero o trono. Simplesmente. I want the throne. I want the throne. I want the throne. I want the throne. Vamos reouvir então desde o início. Bora lá, people. In your house. Desde o começo, né? I'm standing in your house, Eu estou na sua casa, serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. fazendo justiça a um homem que roubou seu vibranium e assassinou seu povo. Justice your king couldn't deliver. Justiça que o seu rei não poderia entregar. I don't care that you brought Claw. Eu não ligo que você trouxe o Claw. Only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. Única razão de eu não matar você onde você está é porque eu sei quem você é. Now what do you want? Agora, o que você quer? I want the throne. Eu quero o trono. E assim, finalizamos a análise dessa segunda cena da aula de hoje. Então, para nós finalizarmos essa análise, essa segunda análise dessa aula, nós vamos assistir esta cena sem legenda alguma. Comente aí se agora vai ficar mais clara a compreensão. Vamos lá. I'm standing in your house, serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Justice your king couldn't deliver. I don't care that you brought Claw. Only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. Now what do you want? I want the throne. E é isso aí, people! Eu gostaria que você comentasse aqui o que você achou dessas duas cenas do filme Pantera Negra. E se você gostaria que a gente analisasse alguma outra cena do filme Pantera Negra 2, Wakanda Forever, um novo filme que já está disponível lá no Disney Plus. Se você gostaria que nós analisássemos alguma cena do segundo filme do Pantera Negra, comente aí. E é o seguinte, eu tenho um recado aqui muito importante antes de concluirmos esta aula de hoje. Se liga só. Você tem interesse em aprender inglês comigo? Partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se liga só no recado especial que eu tenho para te dar. Quem me chamar no WhatsApp, eu vou oferecer uma condição especial para entrar no curso do Zero à Fluência, o meu curso completo. Uma condição de boleto parcelado. A última oferta que eu vou fazer para você vir estudar comigo dentro dessa jornada do Zero à Fluência é a seguinte: por apenas 12 vezes de R$100, parcelado via Pix ou via boleto, você vai poder embarcar comigo dentro desse curso com acesso vitalício. Só que essa oferta é por tempo limitado. Para você garantir essa oferta, você vai vir aqui no link da descrição e vai me chamar no WhatsApp. É simples. Clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do Zero à Fluência. Let's bora? Vamos lá.
E para você que não conhece, a Jornada do Zero à Fluência é um curso que nasceu dessa metodologia em 2020, na época da pandemia, a partir da necessidade que muitas pessoas tiveram de realmente encontrar um caminho gradativo e eficiente para aprender o inglês da vida real. Nessa jornada nós ensinamos como dominar as 4 habilidades dentro do inglês: o ler, o escrever, o ouvir, o compreender e principalmente o falar. Se você está me assistindo e você tem dificuldade em falar inglês ou em compreender nativos falando inglês, dentro dessa metodologia você vai aprender a como destravar e simplificar o modo de aprender inglês. E eu não estou falando aqui de um método milagroso, uma fórmula mágica para aprender inglês. Não, eu estou falando de uma jornada que vai fazer o seu aprendizado ser divertido, ser gradativo e de fato te ajudar a se tornar fluente no idioma. Portanto, não deixe para depois, não deixe para amanhã e também não deixe para o ano que vem. A oportunidade é agora. Vem aqui no link da descrição e já faça a sua inscrição. E eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá!